irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Glória a Jesus. Alguém essa noite feliz com Jesus? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela comigo. Livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Seu capítulo 1. Enquanto os irmãos localizam aqui o texto, eu desejo a Deus externar a Ele a minha gratidão, uma vez mais por me conceder a oportunidade de fazer uso e menção da sua poderosa palavra. Também desejo aqui louvar a Deus pela vida do anjo dessa linda igreja. Deus abençoe, pastor Carlinhos. Deus seja louvado em nome de Jesus. Perguntei para ele, pastor, o senhor me dá liberdade de chamar de pastor Carlinhos também? Ele falou, então glória a Deus. Deus abençoe a vida do senhor em nome de Jesus. Sua muito digníssima esposa, missionária Débora, não é isso? Deus seja louvado no nome de Jesus pela vida de vocês, esse casal, essa família. Deus abençoe todo o corpo de obreiro também, em nome de Jesus. Deus seja louvado pela vida de todos os senhores. Deus abençoe desde os irmãos também que estão ali na porta da igreja, na recepção. Deus abençoe toda a comitiva de obreiros dessa igreja. Já pude aqui sentir a presença de Deus e fui muito bem recepcionado juntamente com a minha esposa, que me acompanha, a mulher mais linda desse mundo. Glória a Deus. Deus foi bom comigo, né, pastor? Glória a Deus. Deus foi bom. Glória. Glória a Deus. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que nós estamos aqui pela graça, literalmente pela pura graça e misericórdia de Deus. Faz uma semana que eu tô com uma alergia absurda. Falei até com o pastor na quinta-feira, pastor, tô indo pro hospital tomar injeção. O pastor falou, também não tô bem, tô de cama. Falei, Jesus amado. Negócio terrível. Meu filho, você quer ter ideia? Minha sogra e meu sogro estavam vindo lá do sul de Minas Gerais. Eles iam estar aqui com a gente, né? Só que a gente acordou ruim também hoje. Meu sogro e minha sogra veio mais cedo, foi para São Paulo, para a zona leste de São Paulo. Ficou com o nosso filho, porque meu filho estava beirando quase 39 graus de febre. Os irmãos querem ter ideia. E meu sogro e minha sogra ficou lá, minha sogra é enfermeira. Então, falou, pode ir que a gente dá conta, né? E tá lá também com a nossa filha também. A gente tem a filha Giovana, 10 anos, e tem o Davi, de 1 ano e 2 meses. Por isso que os meus filhos não estão aqui, mas eu creio que enquanto nós estamos aqui, o Senhor está guardando a nossa casa. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos. Enquanto eu prego, se você dá oração, ore por mim e ore pela minha casa. Se minha voz falhar, você dá glória, fala em língua, se pendura na lâmpada da igreja, mas não dá risada, tá bom? Pode ter certeza que eu vim aqui 70% quem eu sou, mas eu venho aqui para dar lugar aqui, viu, irmão? Pode ter certeza. Eu tenho comigo um ditado que eu não saio de casa para economizar nada. Então eu venho para dar lugar. Amém? Quantos desejam ouvir a palavra do nosso Deus? Rapidamente. Queridos, eu sou pregador itinerante. Pedi ao pastor, o pastor me deu a permissão. Sou pregador itinerante. Eu e minha esposa. Eu prego pela misericórdia de Deus faz 10 anos. E 8 anos que eu prego na itinerância. Deus, Ele tem abrido as portas de alguns estados do Brasil pela misericórdia de Deus. Deus tem feito coisa grande na nossa vida. Faz 2 meses que Deus me deu a graça de escrever um livro extraordinário. Eu só tenho uma triste notícia que infelizmente eu não pude trazer aqui essa noite, porque a gráfica não deu tempo de entregar antes para mim. Mas Deus me deu a graça de escrever um livro. Tenho vendido esse livro para que Deus possa me abençoar. Eu tenho também algumas bíblias. Se os irmãos puderem passar lá na cantina do pregador, na barraca do pregador, a banca da misericórdia, passa lá. Tem uma bíblia mais linda que a outra. Eu tenho certeza que você já viu muita bíblia bonita, mas igual essa aqui de bolsa, eu tenho certeza que as irmãs nunca viram. Essa aqui é a cara da sua esposa, né, pastor? Não é verdade, irmão? Dá glória a Deus aí, irmão. Me ajuda. Isso. Olha só que Bíblia chique, pastor. Olha,
O negócio aqui é chique, irmão. Você abre aqui. Eu não vou nem mostrar que vai ter irmã já gritando, querendo segurar a Bíblia. Tem essas Bíblias, tem umas unidades dessas. Tenho essa daqui também. Olha só que Bíblia chique essa daqui, irmã. Olha. Coisa linda, coisa de Deus, pastor. A cara da sua esposa, pastor. Essa aqui também, viu? Coisa chique. Tem harpa nela, letra grande. Né? Vem até uma caneta na lateral aqui. Para você anotar aqui as revelações, não, de que Deus passar enquanto os vasos pregam. Pregador não gosta de Bíblia chamativa, eu gosto de uma Bíblia mais juvenil. Tem aquela capa de leão também, chique, né? Mais moderna, mais jovem. Se você também quiser adquirir, eu tenho também esse outro modelo também. Né? Olha só que linda essa Bíblia também, ó. Menina dos olhos de Deus. É uma Bíblia linda. Pregador, tem Bíblia para varão? Tem Bíblia para varão, letra jumbo lá para você também, letra grande mesmo, aquela que o pastor abre aqui do púlpito e você enxerga lá na porta da igreja lá, tá lá na porta lá, se você quiser, passa lá e você abençoa a minha vida, a minha casa. Eu tenho ali algumas pururuca também. Os irmãos, sabe o que é pururuca aqui? Lá em São Paulo a gente chama de pururuca, mas lá no sul de Minas Gerais faz 3 meses, né, já, né? Que a gente está morando em São Paulo novamente. Eu, na verdade, sou da Zona Leste de São Paulo. Casei com a minha esposa, ela é mineira. Fui parar lá, vou contar bem rápido. Fui parar lá no sul de Minas Gerais. Aí eu consegui pescar ela e trouxe ela para a Zona Leste de São Paulo. Quantos podem dar glória a Deus por isso? É assim que Jesus faz. Então eu vim parar para lá. E lá no sul de Minas é conhecido como corinho. Alguns irmãos aqui conhecem. É aquele salgadinho listrado. É corinho, pelinha. Corinho lá em São Paulo, lá na Zona Leste, lá a gente roda, marcha e fala em língua estranha. É pandeiro comendo, guitarra chorando e bateria, é desse jeito. Se você puder, tem lá também. E minha esposa, irmão, a minha esposa ela já está de pele. Olha só, irmão, as irmãs, viu, irmão? As irmãs, olha como minha esposa está linda. Minha esposa ela tem loja de roupa de moda evangélica. Um vestido mais lindo do que o outro. Se você quiser passar lá também na banca da esposa do pregador, passa lá na banca da misericórdia da mulher do pregador, que Deus vai te honrar também, viu, irmão? Irmã, essa hora de você olhar para o seu marido e falar: meu filho, deixa Deus te usar, glória a Deus. Um mais lindo do que o outro, viu, irmão? Um vestido mais lindo que o outro, coisa chique. Serve até o 42, 44, negócio assim. Pregador, eu não estou nesse número, vai dando glória, vai no irmão Jaura aí que Deus vai te dando vitória. Já você vai atrás da minha esposa, bênção grande. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Quantos encontraram o texto, digam amém. Jonas capítulo 1. Assim diz o texto: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Repita bem forte: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Fez-se no mar uma forte tempestade, o navio estava a ponto de se quebrar. Versículo 5 a gente encerra. Coloca aí no data show pra gente. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e deitou-se, e tendo deitado, dormia um profundo sono. Repita bem forte: e dormia um profundo sono. Repita mais uma vez: e dormia um profundo sono. Agora, antes que você se assente, se você puder e quiser, ainda de pé, olhe para esse crente mais bonito que está do seu lado agora, com muito respeito, com muito carinho. Se ele não for bonito, acredito que pentecostal ele deve ser. Se não for pentecostal, acredito que cheiroso deve estar.
Agora, se não for bonito, nem pentecostal, nem cheiroso, levanta a mão e clama pelo nome de Jesus. Mas tem crente bonito aqui. Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para o pastor da igreja, para os obreiros aqui essa noite. Olha para ele, olha para ela, dá um sorriso com gato total 12, ainda que só tenha 2 dentes na boca, o atacante e o zagueiro, mas dá um sorriso banguelo para ele, para ela, e diga: que bom que você veio. Glória a Deus. Toma o seu assento dando glória a Deus. Toma o seu assento. Consegue o carpinteiro? Se eu subir, vocês sobem, beleza? Deixa Deus usar vocês aí em nome de Jesus. Queridos, redobre a sua atenção em nome de Jesus. Redobre a sua atenção. Meus irmãos, sem sombra de dúvida, Jonas, ele foi o mais estranho de todos os profetas. Jonas, ele fez todo o possível para que a sua missão ela fracassasse. Jonas, ele tinha um espírito indignado, um preparo insatisfatório e um sermão medíocre. E o resultado, um sucesso tremendo. E a pergunta que eu faço aos irmãos essa noite é: quem de nós aqui essa noite que não busca pelo sucesso? A verdade é que todos nós que aqui estamos buscamos pelo sucesso. Quando eu me refiro em buscar pelo sucesso, eu não me refiro apenas em ser famoso no mundo dos homens, mas quando eu me refiro aqui em buscar pelo sucesso, eu me refiro a ter sucesso na família que possui. Eu me refiro a ter sucesso na empresa que trabalha. Eu me refiro a ter sucesso no ministério, sucesso na chamada. A verdade, meus irmãos, que todo cantor que deseja ter sucesso em seu ministério, ele entende que o dever dele vai muito além de só ensaiar o louvor em casa para cantar ele à noite. Ele entende que ele tem um dever da oração também. Ele entende que ele tem o dever da consagração. Alguns até mesmo fazem aula de canto para aprimorar o talento a qual o Senhor o confiou, porque o desejo dele é ter sucesso no seu ministério. De igual modo, todo pastor que deseja ter sucesso em sua gestão, em sua liderança, ele vai trabalhar de todas as formas, de todos os meios, para que a igreja cresça, para que a igreja desenvolva, para que ela possa obter sucesso. Por exemplo, alguns fazem campanhas, outros fazem cruzadas, outros fazem cultos evangelísticos, outros fazem culto doméstico, outros fazem evangelismo, como alguns também investem nas mídias sociais, porque a visão de todo aquele que está na frente de uma obra é que a igreja cresça, é que a igreja desenvolva. Exemplo disso é o vosso pastor. Os irmãos estão prestes aqui a viver um novo tempo sobre essa casa, a mudança de aparência, não só a mudança de aparência, mas eu acredito numa mudança espiritual que Deus irá fazer nessa igreja. Eu tenho certeza que o desejo do pastor Carlinhos não é que essa igreja permaneça apenas na cidade de Potim, mas por que não atingir os estados vizinhos e por que não os países vizinhos? Porque eu tenho certeza que a visão da liderança dessa igreja é que essa igreja ela tenha sucesso. É interessante porque dentro desse mesmo pensamento, todo pregador que deseja ter sucesso em seu ministério, ele entende que ele tem um dever da leitura, ele entende que ele tem um dever da oração. Alguns até mesmo fazem faculdades teológicas, seminários, para aprimorar a mensagem a qual o Senhor o confiou. Porque o desejo de todo pregador é que a sua mensagem ela alcance o máximo de pessoas possíveis e ela gere resultados. É interessante, meus irmãos, porque pensando dessa forma, nessa mesma linha de pensamento, quando eu olho para essa história, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jonas ele é um pregador. Eu vejo que Jonas se esforça muito, mas Jonas ele se esforça muito para não obter bons resultados. E pasmem, irmãos, essa noite, mesmo Jonas se esforçando para não obter bons resultados, Jonas ele teve sucesso apesar da sua atitude. E pasmem, irmãos, essa noite, Jonas ele foi o único pregador da história
que ficou frustrado com o sucesso. Eu pergunto aos irmãos: você já viu alguém ficar frustrado com o sucesso? Eu nunca vi. Eu já vi alguém ficar frustrado com o fracasso, mas frustrado com o sucesso é a primeira vez que eu vejo. Se é eu no lugar de Jonas, daria culto de ação de graça, porque mais de 120 mil almas se converteram. Mas Jonas não dá culto de ação de graça. Você conhece o texto, e se der tempo a gente chega lá. É interessante porque o nome de Jonas no hebraico significa pomba, mas a vida de Jonas, ela nega seu nome. Como diz um comentarista, Dionísio Pape, gavião teria sido mais apropriado ao nome de Jonas. Pregador, por quê? Porque Jonas está em guerra com Deus e Jonas está em guerra com os homens. Escute-me, Jonas fugiu. E quem de nós aqui nunca assemelhou alguém a Jonas? Quem nunca, por ver alguém fugir de uma oportunidade, olhou para essa pessoa e disse: você é um Jonas? Quem nunca, por ver alguém fugir da sua chamada, de suas responsabilidades, apelidou essa pessoa Jonas? Mas eu pergunto aos irmãos aqui essa noite: por que foi que Jonas fugiu? Jonas fugiu porque Jonas ele tinha medo da chamada. Jonas fugiu porque Jonas ele tinha vergonha. Jonas fugiu porque Jonas não queria aceitar o seu ministério. Eu preciso dizer aos irmãos que não. Antes fossem esses motivos que fizessem Jonas fugir, mas não foram esses motivos que fizeram Jonas fugir. E cá para nós, talvez os motivos que te faz fugir: você foge porque tem medo da chamada, você foge porque tem vergonha de se expressar em público, ou você foge porque você é birrento com Deus mesmo e não quer aceitar aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Talvez é o teu motivo, mas não é o motivo de Jonas. Pregador, qual foi o real motivo então que fez Jonas fugir? Jonas fugiu porque Jonas ele era judeu, e os judeus eles eram exclusivistas. Para eles, só eles poderiam desfrutar das beneficências divinas. Para eles, pagãos não merecia compaixão divina, restando-lhe apenas o juízo de Deus. Jonas sabia do histórico perverso dos assírios, por isso Jonas não queria pregar para os ninivitas, porque além de saber do histórico perverso que eles possuíam, sabia que eles poderiam se arrepender, e sabiam também que Deus era misericordioso para perdoar, porque segundo Jeremias capítulo 18, versículos 7 a 8, o Senhor diz: no momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino, para arrancar, para derribar ou para destruir, e se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, eu também me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Vou melhorar para ver se alguém entende. Jonas preferia que mais de 120 mil almas fossem destruídas e fosse para o inferno do que pregar para eles se arrependerem. Jonas, quando foge, é como se Jonas estivesse demonstrando a Deus a sua insatisfação. Qual pregador? De pregar para um povo que na cabeça dele não merecia perdão, de pregar para um povo que na cabeça dele não merecia a misericórdia de Deus. Mas eu preciso abrir um parênteses aqui essa noite e dizer para alguém que se existe alguém aqui essa noite na qualidade de Jonas, esse culto não é para você. Como assim, pregador? É de alguém que bate no peito e diz: eu mereço estar aqui, eu sou digno de estar aqui. Fulano não é digno, ciclano não é digno de estar aqui. Eu devo dizer a alguém que esse culto não é para quem se acha merecedor de aqui estar, como esse culto também não é para quem julga alguém imerecedor de aqui estar, mas esse culto é para quem divide o mesmo espaço. Qual pregador? Daqueles que reconhecem: eu não merecia estar aqui, eu não era digno de estar aqui. Alguém levantou a mão? Eu só estou aqui por causa dele. Alguém tem mão para levantar? Escute-me, que eu só estou na introdução. Deus mandou Jonas se levantar para pregar em Nínive. Jonas ele se levantou, mas Jonas não se levantou para fazer o que Deus mandou. Jonas ele se levantou para fugir de Deus. Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. E eu gosto de uma frase de Billy Graham, porque certa feita Billy Graham disse que toda vez que o homem pensa navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto esperando. Eu pergunto à igreja que me ouve aqui essa noite: quem é que pode fugir de Deus? Alguém tem coragem de responder? Ninguém pode fugir de Deus. Isaías capítulo 43 versículo 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu Senhor sou, e ninguém aqui pode escapar das minhas mãos. Operando eu o Senhor, quem impedirá? Os
salmista vai cumprimentar no Salmo 139, do versículo 7 ao 12. Ele diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer e se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderei pedir a escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti, porque para ti a noite é tão clara como o dia. A escuridão e a luz são a mesma coisa. Só se você puder, olha para quem está do teu lado e diga: não tem como fugir de Deus. Diga mais uma vez: não tem como fugir de Deus. Até porque escolhido não tem direito de escolha. Não foi você que escolheu ele, foi ele que escolheu você. Oh, glória a Deus e aleluia. Pega na mão dele mais uma vez, só para a gente aquecer. Diga: escolhido não tem direito de escolha. Diga aí. Olha para mim, olha para mim. Jonas, ele se levanta, mas Jonas não se levanta para fazer o que Deus manda. Jonas, ele se levanta para fugir de Deus. Jonas, ele vai para Jope, meus pastores, e compra uma passagem para Tarsis. E algo muito forte aqui, isso aqui não é de YouTube, não é de Google, isso aqui nasceu debaixo de oração. Quando Jonas, ele vai para Jope e compra uma passagem para Tarsis, duas coisas Jonas perde aqui. Quantas coisas? Primeira coisa que Jonas perde: tempo. Como assim, pregador? Jonas vai viajar, Jonas vai fugir quando tem um propósito para cumprir. E diz uma frase que a mais lamentável de todas as perdas dessa vida é a perda de tempo. E posso rasgar o verbo: tudo que o diabo quer é que você perca tempo com as coisas dessa terra. Pregador, por quê? Se você perde tempo com as coisas dessa terra, você não tem tempo para as coisas de Deus. Se você não tem tempo para as coisas de Deus, você não vive o propósito que Deus tem para a tua vida. Quer um conselho? Não perca seu tempo com aquilo que não te aproxima de Deus. Primeira coisa que Jonas perde é tempo. Segunda coisa que Jonas perde: investimento. Qual é a segunda coisa? Investimento. Eu não sei se alguém vai pegar isso aqui rápido, mas lá vai. Não tem nada pior para o homem do que investir naquilo a qual Deus não faz parte. E posso rasgar o verbo porque alguém levantou a mão? Tem muita gente investindo naquilo a qual Deus não faz parte. Tem muita gente investindo naquilo a qual Deus não está no meio. Poderia citar diversos exemplos, mas que é um simples: é gente de dentro da igreja querendo investir em relacionamento do lado de fora. Não, eu vou evangelizar e vou trazer para o lado de dentro. É mais fácil você ir para o lado de fora do que você trazer para o lado de dentro. Quer um conselho? Não invista naquilo a qual Deus não é o patrocinador. Olha para mim. Jonas, ele paga, ele entra para dentro do navio. Na cabeça de pregador, deu certo, consegui fugir. Quem está comigo diga amém. Jonas, ele paga, entra para dentro do navio. Talvez pensa consigo mesmo: deu certo, eu consegui fugir. É Jonas indo para o porão e o texto gritando: e Deus mandou um vento. Quem foi que mandou um vento? Engraçado, porque tem alguém dobrando o joelho dizendo: Senhor, o diabo está se levantando contra a minha vida. Aí Deus me trouxe lá de Suzano para dizer para alguém: quem diz que é o diabo que está se levantando contra a sua vida? Sou eu que estou chacoalhando a tua embarcação, para tu lembrar que tu tem rota, para tu lembrar que tu tem chamada, para tu lembrar que tu tem propósito. Vou entregar você dando glória, não dando glória, porque tem gente, pastor Carlinho, se Deus não apertar não ora, se Deus não apertar não lê Bíblia, se Deus não apertar não vem para a igreja, se Deus não apertar não permanece crente. Oh meu Deus do céu, deixa eu ver se tem alguém comigo aqui. Olha para mim que eu começo a pregar agora. Está no texto: Deus manda um vento. O vento que Deus manda gera uma grande tempestade. Aí o texto diz que os marinheiros pegam a carga do navio e começam a jogar para fora do navio para aliviar o navio do peso.
Só que quem é de Bíblia vai pegar isso aqui rápido, gente. Os marinheiros estão pegando a carga do navio, jogando para fora para aliviar o navio do peso, missionária Débora. Quando na verdade o maior peso da embarcação não era a carga. O maior peso da embarcação era o profeta que estava em desobediência dentro do porão. Só que eu vou escandalizar alguém aqui, pregador, por quê? Porque Jonas, por mais que estava em desobediência com Deus, Jonas ainda tinha visão de Deus. Prova isso, pregador, provo. Lá no versículo 11, versículo 12, Jonas vai olhar na cara dos marinheiros e vai dizer: a culpa dessa tempestade aí é minha. Eu tenho rota, tenho propósito, tenho chamada, mas estou fugindo da direção a qual Deus me direcionou. Agora isso aqui é para quem está ligado. Jonas, por mais que estava em desobediência, ainda tinha visão de Deus, ao contrário dos marinheiros. Pregador, por quê? Se os marinheiros tivessem visão de Deus, eles teriam tacado a carga do navio para fora do navio, sim ou não? Não. Quem é que eles teriam tacado para fora então? Jonas. Está entendendo qual é o problema daquele que não tem visão de Deus? Qual, pregador? O mal daquele que não tem visão de Deus é porque ele é baseado naquilo que acha. Mas quem tem visão de Deus, ele não é baseado naquilo que acha. Vou melhorar para ver se alguém entende. O mal de quem não tem visão de Deus é porque ele perde coisas que têm valor pela falta da visão. Posso melhorar para você da glória? Deus me trouxe da zona leste de São Paulo para pregar para alguém. Vai esperar perder para abrir a visão, ou vai abrir a visão para não perder? Porque tem gente esperando perder casamento para abrir a visão, tem gente esperando perder chamada para abrir a visão, tem gente esperando perder o que Deus deu para abrir a visão. Mas eu vim pregar para alguém: você não vai perder para abrir a visão, você vai abrir a visão para não perder, para não perder, para não perder, para não perder. Deixa eu ver quem trouxe glória essa noite. Deixa, anda, cante o rema. Ande o remácia, cante o remácia. Pega na mão de alguém se você puder. Pega na mão de alguém se você puder. Pega na mão dele, pega na mão dela. Pergunta pra ele, pergunta pra ela: o que é que você prefere? Pergunta aí. Perder pra abrir a visão, ou abrir a visão pra não perder? Eu quero acreditar que eu vim pregar aqui em Potinho nessa noite de domingo pra quem tá dizendo: eu não vou perder pra abrir a visão, eu vou abrir a visão. Olha lá, olha lá. Anda, cante a remácia. Anda, cante a remácia. Olha pra mim. Eu disse que eu vim pela graça. Pensa que eu tô de conversa fiada, não, que eu tô aqui carregado pela graça. Olha pra mim aqui, ó. O texto grita que Deus mandou o vento. O vento que Deus mandou gerou uma tempestade, sim ou não? Tá no texto. Os marinheiros estão desesperados remando. E aonde tá Jonas? Grita bem forte: dormindo. O pau tá quebrando e Jonas tá como? Posso espiritualizar para ver se você se identifica. O diabo pintando e bordando na casa do crente. Como é que tá o crente? O diabo pintando e bordando com os filhos da irmã. Como é que tá a irmã? O diabo pintando e bordando no casamento do irmão. Como é que tá o irmão? Pega na mão dele aí, vai, me ajuda a pregar. Pega na mão dele e diga: acorda. Diga: acorda. Acorda antes que o navio quebre. Acorda antes que a desgraça aconteça. Acorda antes de ter que velar teu filho. Acorda antes que saia a carta de divórcio. Eu vim pregar pra alguém. Tem alguém esperando o navio quebrar, mas eu vim pregar: teu navio não vai quebrar. Não vai ter desgraça naquela casa. Não vai. Vai doer, mas eu vou entregar. Olha pra mim. O chefe do navio desceu no porão, viu Jonas dormindo, olhou na cara dele e falou: o que tu tem, dormioco? Em outras palavras: meu filho, como é que você consegue dormir em meio a uma tempestade como essa? Vou rasgar o verbo, tu dando glória, não dando glória. Jonas era crente, sim ou não? Os marinheiros eram crente? Tudo pagão.
Quem era crente que deveria ter percebido a tempestade não percebeu, mas quem era pagão percebeu. Vou entregar aqui só para o profeta. Quem era crente que deveria ter percebido a tempestade não percebeu, mas quem era pagão percebeu. Pregador, não entendi. Tem hora que até o desviado dentro de casa está mais ligado que o próprio crente dentro de casa. Olha o que o chefe do navio diz para Jonas: levanta e vai orar. Olha para mim. Eu vou chocar alguém aqui, pregador, por quê? Porque não era momento da oração. Vou dizer de novo, não era momento da oração. Pregador, se não era momento da oração, era momento do quê? Escuta, quando eles mandam Jonas orar, eles vão lançar sorte entre eles. A sorte cai em quem? Em Jonas. Sabe aquele irmão que senta na última cadeira da igreja dizendo: daqui o pastor não me vê, daqui o pastor não me enxerga? É o Jonas nessa hora. Só que eles vão lançar sorte, a sorte cai em Jonas. Quando a sorte cai em Jonas, Jonas vai entrar na entrevista dos marinheiros. Os marinheiros vão levantar a capivara inteira de Jonas. Quem tu é? Da onde tu veio? Que povo que é o teu? Que Deus que tu serve? Vai, meu filho, abra a boca. Jonas viu que não tinha para onde correr, abriu a boca, revelou a capivara inteira, ainda deu mais informação. Eu sou o culpado dessa tempestade aí. Eu tenho rota, tenho propósito, tenho chamada, tenho uma direção. Aí os marinheiros olham na cara de Jonas e perguntam: se você é o culpado da tempestade, o que faremos com você para que se cesse essa tempestade? Jonas olha e diz: só tem um jeito de resolver a tempestade. Qual? Me jogando para fora do navio. Ele diz que não era momento de orar. Pregador, se não era momento de orar, era momento do quê? Era momento de agir. E sabe qual é o nosso problema? É que a gente espiritualiza aquilo que a gente tem que fazer. Pregador, não entendi. Tem gente orando quando é para agir, e tem gente agindo quando é para orar. Deus te trouxe essa noite para te dizer: entenda o momento de orar, mas entenda também o momento de agir. Entenda o momento de descer na madrugada, de subir o monte, mas entenda também o momento de arregaçar as mangas. Olha para mim. A única forma de resolver a tempestade era pegar o Jonas e jogar ele para fora, sim ou não? Mesmo Jonas dando a receita de resolver a tempestade, está no texto. Os marinheiros ouvem da boca de Jonas que era só jogar ele para fora. Só que o texto diz que os marinheiros ainda vão tentar remar para alcançar a terra, ou seja, para tentar desembarcar Jonas. Posso rasgar o verbo aqui? Tem hora que a gente é igualzinho os marinheiros. Pergunta para mim como. Sabemos o que temos que fazer, mas queremos dar o nosso jeitinho brasileiro para querer resolver do nosso jeito. Só que Deus te trouxe essa noite para te dizer: para de querer dar teu jeito, para de querer ir da tua forma. Até quando você vai continuar quebrando a cara? Até quando você vai continuar dando murro em ponta de faca? Vai do jeito que eu te mandei, vai da forma que eu te direcionei. Vai doer, mas eu vou entregar. Quem foi que deixou Jonas entrar dentro do navio? Grita bem forte: os marinheiros. Quem foi que teve que pôr para fora também? Grita bem forte: os marinheiros. Se foram os marinheiros que deixaram entrar, e foram eles também que tiveram que colocar para fora, por que a gente fica jogando responsabilidade para Deus que a gente sabe que é nossa? Vou rajar o verbo aqui, pastor, porque tem gente dobrando o joelho dizendo: Senhor, tira do meu caminho, Senhor, arranca da minha vida, Senhor, desfaz esse embaraço. Parece que é nessa hora que eu vejo Deus do céu olhando para o crente nessa hora, e Deus dizendo: engraçado, antes de se envolver, não dobrou o joelho para saber se eu estava no meio. Agora que está enroscado até o pescoço, quer que eu arranco? Agora que está enroscado até o pescoço, quer que eu tiro? Se vira, foi você que deixou entrar, vai ser você que vai ter que pôr pra fora. Pega na mão de alguém, me ajuda no retorno em cima do púlpito aqui, me ajuda no retorno. Pega na mão de alguém se você puder, pega na mão de alguém se você puder e diga aquilo que é pra você fazer. Diga: Deus não vai fazer. Não, diga com vontade, vai. Diga aquilo que é pra você fazer. Deus não vai fazer. Não espere que Deus faça aquilo que é pra você fazer, porque Deus não vai fazer. E essa palavra tem endereço para alguém. Olha para mim. Os marinheiros
crente era, mas eles fazem uma oração a Deus, pedindo perdão. Mas eles pegam Jonas e jogam Jonas para fora do navio. Gente, Jonas, quando ele é lançado para fora do navio, o Uber de Jonas já estava esperando ele. Pergunta aí, missionário, para essas irmãs: já andou nesse Uber aí, irmã? Já andou nesse Uber? Já andou, pastor, nesse Uber aí? Já andou? Pergunta para esse irmão que está do teu lado: já andou nesse Uber? Não era 99 não, viu? Que Uber que é esse, pregador? O peixe, a porta do carro já estava aberta. Olha para mim aqui. Jonas, ele foi lançado. E quando Jonas foi lançado, o peixe tragou Jonas. Jonas, ele foi tragado pelo aquele peixe. Olha para mim aqui, gente, preciso que você preste muita atenção nisso aqui. Quantos dias Jonas ficou no ventre do peixe? 2 pessoas estão na igreja. Quantos dias Jonas ficou no ventre do peixe? 3 dias, sim ou não? 3 dias e 3 noites, sim ou não? Jonas ficou 3 dias. Olha para mim. Era impossível Jonas estar vivo 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Vou dizer de novo. Era impossível Jonas estar vivo 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Mas isso aqui é para quem trouxe glória. Mas tem momentos que Deus faz que coisas normais trabalhem fora da sua normalidade. Vou dizer de novo. Tem momentos que Deus faz que coisas normais trabalhem fora da sua normalidade. Era impossível Jonas estar vivo 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Pregador, por quê? Olhe para mim. Segundo alguns estudiosos, tanto dentro do meu estômago, seu estômago, como no estômago do peixe, toda vez que a gente ingere um alimento, é liberado uma substância chamada suco gástrico, que nos ajuda a digerir o alimento dentro do nosso estômago. Então, gente, se essa substância ela realmente é liberada no estômago do peixe, era impossível Jonas estar vivo 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Mas parece que eu vejo Deus olhando para aquele peixe dizendo: ô peixe, o seu normal, quando o meu profeta batesse dentro do teu estômago, era você matar o meu profeta. Só que o peixe, você vai trabalhar fora da sua normalidade por 3 dias. Você vai ser um hotel 5 estrelas para ele ficar 3 dias e 3 noites. Posso melhorar para você levantar a mão? Lembra de Daniel na cova dos leões? Qual era o normal quando Daniel caísse na cova? Era os leões comerem Daniel, era os leões dilacerarem Daniel. Mas parece que eu vejo Deus olhando para aqueles leões dizendo: ô leões, o seu normal, quando o meu profeta caísse na cova, era vocês comer o meu profeta vivo. Só que, leões, vocês vão trabalhar fora da sua normalidade. Além de jejuar, vão se tornar travesseiro do meu profeta. Posso melhorar para você da glória? Lembra de Misael, Ananias, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego? Qual era o normal quando aqueles 3 jovens caíssem na fornalha? Era o fogo queimar, era o fogo destruir. Mas parece que eu vejo Deus olhando para aquela fornalha dizendo: fornalha, o seu normal, quando os meus 3 servos caíssem aí dentro, era você queimar os meus 3 servos vivos. Só que, fornalha, você vai trabalhar fora da sua normalidade. Além de não queimar, nem cheiro de queimado você vai deixar neles. Levante as mãos. Isaías 43, versículo 2: quando passarem pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, não te queimará. Levanta a mão para cima, porque o Deus que permite o processo também envia o livramento, também envia o livramento. Me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. A voz está querendo ir embora, mas me ajuda a pregar. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus vai fazer. Diga: Deus vai fazer. Grita, mas grita no ouvido dele com vontade: Deus vai fazer que coisas normais trabalhem fora da sua normalidade. Eu não sei se alguém crê no que eu estou pregando, pastor, mas vai cair demônio, vai cair maldição, vai cair paradigma, vai andacando de própria. Eu não sei se alguém crê, mas o câncer está indo embora agora, o nódulo está caindo agora,
O demônio está caindo agora. Me chama de louco quem quiser, mas já marca teu culto de ação de graça, porque alguém vai ter que entender que Deus é na tua história, que Deus é na tua chamada. Eu não vim aqui pregar sobre um Deus comum. Eu vim pregar sobre um Deus do sobrenatural. Eu vim pregar sobre um Deus que faz além do que você imagina. Se você veio aqui medindo Deus, dá tempo de voltar para tua casa. Mas se você saiu de casa entendendo o Deus que você serve, veio para o culto certo, porque não tem nada impossível para Ele essa noite que Ele não possa resolver. Anda, cante ou remácia. Olha para mim. Jonas, ele foi tragado pelo aquele peixe. E cabeça de pregador, sem ferir o texto, se eu fosse dar um nome a esse peixe, eu daria de misericórdia. Pregador, por que de misericórdia? Porque Jonas, quando está dentro do ventre desse peixe, ele faz uma oração a Deus. Você lembra disso? Ele ora a Deus. Jonas começa a dizer em oração que ele estava descendo aos firmamentos da terra. Ele começa a descrever um cenário de fato de morte. Ele diz que as algas já vinham enroladas até sua cabeça. Mas quando Jonas não via mais vida, quando Jonas não via mais esperança, a misericórdia de Deus alcançou ele. Vou dizer de novo. Quando Jonas não via mais vida, quando Jonas não via mais esperança, a misericórdia de Deus alcançou ele. É por isso que você está aqui sentado me ouvindo pregar, porque a misericórdia de Deus te alcançou. Porque eu estou pregando para a gente aqui que era para ter morrido na bala. Estou pregando para a gente aqui que era para ter morrido de overdose. Estou pregando para a gente aqui que era para ter morrido na bebida. Estou pregando pra gente aqui que aquele câncer era para ter te matado. Estou pregando pra gente aqui que era para você ter morrido naquela sala de cirurgia. Só não morreu porque a misericórdia de Deus te alcançou. Me perdoe refrescar sua memória, mas nós vivenciamos 2 anos e meio de pandemia. No meio daquela pandemia, aquele vírus maldito chamado coronavírus entrou na casa de muita gente aqui, levou parente de muita gente, levou amigo teu. Você conhecia gente que era bem de saúde, que aquele vírus maldito chegou e também levou embora. Sabe o que é engraçado? É que você na época com sinusite, renite, bronquite, tudo que tem it, até tu mesmo olhou e falou: rapaz, se esse vírus chegar até mim, eu vou de arrasta. Aí eu te pergunto, tu acha que tu tá ouvindo esse pregador neguinho pregar porque tu é bonitinho? Você acha que você tá me ouvindo pregar por causa do dinheiro que você tem? Você acha que você tá me ouvindo pregar por causa da casa que você possui? Você acha que você tá me ouvindo pregar por causa do convênio médico que você pagava na época? Você só está me ouvindo pregar porque a misericórdia de Deus te alcançou. Não me tenha por jargão de pregador o que eu vou dizer aqui agora, mas cada glória que você dá é um tapa na cara de Satanás. Pregador, por quê? Porque Satanás jurou que tu ia morrer na bala. Satanás jurou que tu ia morrer na bebida. Satanás jurou que tu ia morrer na droga. Satanás jurou que o Covid ia te matar. Mas olha você aqui, olha você aqui, olha você aqui. Quem trouxe glória da glória, quem trouxe glória da glória, meu pastor. É por isso que eu não critico quem dá glória alto na igreja. É por isso que eu não critico quem marcha na igreja. É por isso que eu não critico quem pula na igreja. Pregador, porque eu não sei da onde Deus te arrancou, eu não sei da onde Deus te tirou. Com todo respeito, meu irmão, se tu não gosta de dar glória, deixa quem trouxe glória. Se você não pula, deixa quem pula. Se não roda, deixa quem roda. Não me tenha por um pregador forçado, mas eu não consigo entender uma meia dúzia de crentes que vem para a igreja, não abre a boca para dar um glória, fica com uma cara feia de braço cruzado,
Uma cara de delegado. Você veio prender quem aqui, meu filho? Você veio dar glória, você veio adorar. Eu não consigo entender. Uma meia dúzia de crentes que fica com a cara feia no culto, parece que chupou limão azedo na igreja. O que é que Jesus fez pra você? Diz pra mim. Oh, glória a Deus. Eu não consigo entender. Aí se o pregador pede pra dar glória, o pregador é chato. Se o pastor pede pra dar glória, o pastor é chato. Pra que dar glória? Pra que levantar a mão? Quando você tá na frente da tua televisão, quando seu time toma gol, você chuta cachorro. Quando você ganha no gol, você grita no time, você esperneia, chuta cachorro, chuta gato, grita pra todo mundo. Aí tá dentro da igreja, não quer adorar. Aí tá dentro da igreja, não quer glorificar. Não, se eu chorar vai borrar a maquiagem. Quando tava no mundo, chorava por homem que nem era teu. Aí tá na igreja, não quer adorar. Abre a boca pra adorar. Quem tem glória, dá glória. Quem tem glória, dá glória. Vem pagar de tímido pra cá não. Jesus sabe quem é você na frente da TV. Você veio pra adorar, meu filho. Olha pra quem tá do teu lado, diga assim, ó. O culto é individual, diga aí. Fala pra ele assim, ó. Você só vai sair daqui cheio, diga aí, se você dá glória. Quer que eu provo na Bíblia? Abraão foi fortalecido, não foi falando mal da vida dos outros, não. Abraão foi fortalecido no glória. Só que se alguém é bom de Bíblia e vai lembrar, Herodes morreu também. Morreu por quê? Porque não deu glória. Vai dar glória ou vai ficar me olhando? Vai dar andacanda na plove a sé. Eu vim pra dar glória, missionária. Quem vem pra dar glória aqui? Quem vem pra adorar? Quem vem? Quem vem? Abre a boca, 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 abre a boca. Abre a boca pra adorar. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Olha pra mim. Deixa eu pregar. Olha pra mim aqui. Eu disse que o peixe é a misericórdia, sim ou não? O peixe é a misericórdia, sim ou não? Olha pra mim aqui. Quantos dias Jonas ficou no ventre do peixe? Pastor, está no texto. O mesmo que dá ordem ao peixe, engole. Foi o mesmo que deu ordem ao peixe, vomita. Vou dizer de novo. O mesmo que dá ordem para engolir foi o mesmo que deu ordem para vomitar. Sim ou não? Está no texto. O peixe vomitou Jonas na terra. O peixe vomitou Jonas na onde? Gente, se a gente voltar um pouco atrás no texto, se lembra quando Jonas falou assim, ó, eu sou culpado dessa tempestade? Lembra disso? Lembra que eu disse que os marinheiros tentaram fazer? Eles tentaram remar para alcançar a terra, sim ou não? Eu não disse, mas vou dizer agora. Eles até tentaram, mas Deus não deixou. E eu posso rasgar o verbo aqui? Tem gente que até pode te ajudar, mas Deus está dizendo, eu não vou deixar. Por que não? Para não jogar na tua cara dizendo, só chegou porque ajudei. Só tem porque estendi a mão. Agora, olha para mim. Os marinheiros até podiam, mas Deus não deixou. Agora a pergunta é bem simples. Por que Deus permitiu o peixe colocar Jonas na terra, mas não permitiu os marinheiros colocar Jonas na terra? Eu disse que o peixe é misericórdia, sim ou não? Pregador, por que então que Deus permitiu o peixe e não os marinheiros? Porque quando chegasse lá na frente, alguém perguntasse a Jonas, ô Jonas, o que tu fez para chegar até aqui? Jonas ia olhar e ia dizer, foi a misericórdia que me trouxe até aqui. Levante as tuas mãos o mais alto que você puder. Você não chegou até aqui por causa da tua oratória. Você não chegou até aqui por causa da tua hermenêutica. Você não chegou até aqui por causa do melisma, do contralto, do agudo. Você só chegou até aqui porque a misericórdia te trouxe até aqui. Porque se fosse por você mesmo, você tinha parado. Se fosse por você mesmo, você tinha desistido. Mas a misericórdia pegou na tua mão e te diz, tu tá proibido de parar. Tu tá proibido de desistir. Só quem reconhece que tá aqui por causa. Esconda-me em ti, nas asas do teu
amor. Olha pra mim. Eu disse que Jonas foi vomitado na terra. Eu sei que essa igreja é bíblica. Olha pra mim. Jonas foi vomitado na onde? Na terra. Eu disse, vou dizer de novo, eu sei que essa igreja é bíblica. Para entender o que eu vou dizer aqui. Eu sei que talvez você já ouviu em muitos lugares que Jonas foi vomitado em Nínive. Mas isso aqui é um grande erro. Pregador, por quê? Por dois motivos. Geograficamente falando, Nínive não tem praia. Segunda prova, está dentro do próprio texto. E veio a segunda vez a palavra do Senhor Jonas: levanta-te e vá. Se o texto está dizendo levanta-te e vá, é porque Jonas não está no ambiente. Agora, gente, a pergunta é bem simples. Deus tinha poder para ter colocado Jonas em Nínive, sim ou não? A pergunta é assim: por que Deus não fez? Por que Deus colocou Jonas uns quilômetros atrás? Posso entregar? É porque Deus queria ver se a oração de Jonas era de verdade. Não vou falar de novo. Deus queria ver se a oração de Jonas era de verdade. Como assim, pregador? Deus queria ver se a oração de Jonas era de verdade? Porque Jonas, quando estava dentro do ventre do peixe, ele fez uma oração de arrependimento. Conhece o crente que quando entra na prova faz voto com Deus de tudo na oração? Se o Senhor fizer, eu não falto uma consagração. Se o Senhor fizer, eu vou subir o monte. Se o Senhor fizer, vou obedecer meu pastor. Se o Senhor fizer, vou obedecer a esposa do meu pastor. Se ela falar que o vestido do congresso das irmãs vai ser rosa, amarelo e azul e roxo, vai ser a cor que ela falou. Se o Senhor fizer, eu vou obedecer meu líder. Aí Deus está dizendo: quero ver se a tua oração é de verdade mesmo. Vou te colocar uns quilômetros atrás para percorrer. Pregador, por quê? Porque tem gente que é muito bom para orar, difícil é sustentar a oração que faz. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim. Deus coloca Jonas uns quilômetros atrás para percorrer. Por quê? Porque Deus queria ver se ele realmente estava arrependido. Pregador, por quê? Deus sabia que Jonas, quando colocasse o pé na terra, Jonas poderia olhar e dizer: quer saber? Estou vivo mesmo, não morri. Eu quero que os ninivitas morram e vão tudo para o inferno. Deus sabia que Jonas poderia se arrepender uma vez mais e não ir para Nínive pregar. É por isso que Deus queria ver se Jonas realmente estava arrependido. Pregador, Deus queria ver se Jonas estava arrependido? Queria. Por quê, pregador? Porque arrependimento para Deus, irmão, não é baseado por palavras. Arrependimento para Deus é baseado por atitudes. Até porque palavra bonita encanta homem, mas palavra bonita não encanta Deus. Oratória encanta homem, mas oratória não encanta Deus. Talento encanta homem, mas talento não encanta Deus. Se encantasse tanto a Deus, não ia ficar do lado de fora tanta gente naquele grande dia. Porque vai ter muita gente que vai para olhar para ele e vai dizer: no teu nome eu preguei, no teu nome eu cantei, expulsei demônios, curei enfermo. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Você me honrou com seus lábios, com o coração longe de mim. Você rasgou as suas vestes quando eu queria que você rasgasse o seu coração. Eu não sei se era o que você queria ouvir essa noite, mas a palavra essa noite aqui hoje é tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Jesus está vindo aí. Prepara-te, Israel, para encontrar-se com o Senhor teu Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Mateus capítulo 3, versículo 8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Atos capítulo 10, versículo 19: arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha-se tempo de refrigério na presença do Senhor. Olha para quem está do teu lado e diga: é tempo de arrependimento. Olha para mim. Eu sei que talvez você queria pular, queria rodar. Eu sou do manto, sou do terra. Eu disse que eu vim aqui 70 negativo. A energia aqui veio abaixo de 0. Mas eu vim para dar lugar do mesmo jeito. Mas olha para mim, não se iluda, porque dá para ir para o inferno rodando, dá para ir para o inferno pulando, dá para ir para o inferno falando em língua, dá para ir para o inferno pregando o hebraico, o grego, dá para ir para o inferno trabalhando na obra de Deus. Coloca a tua casa em ordem, coloca a
tua vida em dia. Jesus está voltando aí. A qualquer momento Jesus pode voltar para você hoje, moça. Jesus pode voltar para você hoje, rapaz. Olha para mim. Jonas foi lá para Nínive e pregou. Sabe o que aconteceu? Todo mundo se converteu. Sabe quem não era convertido? O próprio pregador. Que isso, pregador? Que conversa é essa? Por que Jonas não era convertido, pregador? Porque quando ele prega e todo aquele povo se converte, ele pede para morrer. Ele queria ver tudo, menos os ninivitas se converter. Jonas teve misericórdia de uma planta que nasceu em um dia e morreu no mesmo dia, mas não teve misericórdia de mais de 120 mil almas. Porque o texto diz que tem mais de 120 mil. Alguns estudiosos chegam a dizer que tinha aproximadamente quase 1 milhão de pessoas na cidade de Nínive. Jonas teve misericórdia de uma planta, mas não teve misericórdia de quase 1 milhão de pessoas na cidade de Nínive. Para mim entregar o microfone, nos perdoe pelo Jonas infiltrado em nosso meio. Pregador, por quê? Porque há alguns Jonas por aí que se acham a quarta pessoa da Trindade. Há alguns Jonas por aí que acham que lá no céu só vai ter o terreno da Assembleia de Deus do Belém. Está enganado. Há alguns Jonas por aí que acham que lá no céu vai ter o terreno da Madureira. Está enganado. Há alguns Jonas por aí que acham que lá no céu vai ter o terreno da bola de fogo, da bola de neve. Está enganado. Lá no céu não vai ter placa de igreja. Lá no céu só vai ter crente lavado, remido no sangue do Cordeiro. Nos perdoe pelo Jonas infiltrado em nosso meio. Pregador, por quê? Porque talvez o Jonas ficou sabendo que tu desviou. Ele estava passando na mesma calçada que você, pulou de calçada só para não olhar na tua cara e te cumprimentar. Nos perdoe pelo Jonas infiltrado em nosso meio. Talvez você ligou para o Jonas pedindo ajuda e o Jonas não quis te atender. Talvez você bateu na porta do Jonas gritando por socorro e o Jonas não quis te socorrer. Nos perdoe pelo Jonas infiltrado em nosso meio. Pregador, por quê? Porque esse não é o padrão do Deus que nós servimos. O padrão do Deus que nós servimos é padrão de misericórdia. Nem Jonas, nem Ninivita merecia, e nem eu e nem você merece. Olha para mim. Se nem Jonas, nem os ninivitas merecia, e nem a gente merece, quem é a gente para querer sentar no trono de Deus e querer ditar quem vai para o inferno? Quem é eu, quem é você? Tu não era nada, não valia nem o que comia. Jesus te deu um banho de graça. Jesus te deu um banho de misericórdia. Jesus te deu família. Jesus te deu emprego. Oh glória, Jesus te deu um cargo. Hoje tu está aí bonitinho dentro da igreja, mas tu não era nada. Quem é você para achar que Deus não pode libertar quem está do lado de fora? Que Jesus não pode salvar quem está do lado de fora? Te digo mais, Ele é tão poderoso para salvar quem está do lado de fora, que Ele dá um banho de graça, um banho de misericórdia, e coloca para fazer no teu lugar aquilo que você nunca teve coragem para fazer. Para mim entregar o microfone corado já foi? Quem já ouviu aquele ditado: quando você não quer, Deus levanta outro? Ou quando você não faz, Deus levanta outro? Quem já ouviu? Quem já disse isso? Eu já disse. Só que mostra na Bíblia Deus levantando outro no lugar de Jonas. Olha para mim aqui, ó. Eu não estou falando dessa covardia sua quando Deus fala assim, ó: vai lá no pastor Carlinhos e entrega o rolo completo para ele. Aí tu fala: não vou. Aí Deus pega outro vaso lá de baixo, levanta lá, bota a mão no ombro do pastor e entrega tudo. Eu não estou falando disso não. Tem hora que Deus levanta outro quando tu é covarde mesmo nessas horas. Mas eu me refiro aqui a missões. Tem coisa que é para você mesmo, minha irmã. Tem coisa que é para você mesmo, meu irmão. Deus não vai levantar outro no teu lugar. É você que Deus conta. É você que Deus escolheu. Pega na mão de alguém só para a gente finalizar. Diga para ele: foi você que Deus escolheu. Diga para ele: escolhido não tem direito de escolha.
Você é do altar. Anda, cante, rebada, calaçúria. Elebada, cante, rebada, súria. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Assim te diz o Senhor: você é meu, você é minha. A chamada está de pé, o propósito ainda está de pé. Não tem para onde correr. Se fugir de cidade, eu vou atrás de você. Se fugir de estado, eu vou atrás de você. Se for para fora do Brasil, eu vou atrás de você.